Olá, meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui com a professora Carla Kurz. E hoje esse vídeo é feito para você que quer entender melhor como funciona o método MIL, que é o meu curso de redação para as bancas FCC, FGV, VUNESP, Sesgran Rio e todas as demais bancas que cobram um modelo dissertativo argumentativo em suas provas. E também vou falar um pouco sobre o meu curso do Sebrasp do Zero, um curso de redação para quem precisa começar do zero a redação do Sebrasp, que em geral, cobra um modelo expositivo, com temas um pouco diferentes, e por isso a gente tem uma turma separada para quem faz concurso com essa banca, tá? E eu quero explicar algumas coisas e eu vou convidar você, vou te convidar, tá? A voltar ao seu tempo de escola para você entender a diferença da sua redação lá no período da escola e a redação que você precisa fazer hoje para o concurso, tá? Então, a gente na escola, muitas vezes, é acostumado a decorar e reproduzir, o que você decorou para a redação. Ai, decore tantas citações, decore frases-chave para você fazer a redação. O que nós temos de diferente aqui no nosso curso? Aqui eu provoco os meus alunos. Eu mostro para os meus alunos, mostro inclusive, que escrever é um ato de reflexão. Tá? Então, essa é a primeira questão. Eu não quero que os meus alunos decorem nada. Não é preciso fazer isso. Quando a gente monta as nossas aulas, quando eu monto as minhas aulas com mais variados livros, que a gente traz discussões profundas aqui, é justamente para o aluno, lá na hora da prova, bater o olho no tema de redação e falar: eu conheço uma discussão que eu posso inserir aqui. Tá? Então, quando os alunos veem, ou quando sai lá o resultado das provas, das discursivas, e os meus alunos, muitos dos meus alunos tiram notas máximas ou muito próximo da máxima. Então, você vê ali no mural dos meus alunos, nós temos aí vários exemplos de alunos do Brasil inteiro, inclusive, que têm notas altas nas redações, e isso não é nenhuma novidade para mim, como professora de redação. Ter notas altas dos meus alunos é sempre, claro que é sempre uma festa, mas não é uma novidade, afinal de contas, isso é muito comum quando saem as notas. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos alguns concursos, como a PRF, como a PF, como o DEPEN, como a Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil de São Paulo, Polícia no Amazonas, no Amapá, no Distrito Federal, todas essas... João Pessoa, lá na Paraíba, a Polícia Civil da Paraíba. São alguns exemplos, tá? Que nós temos aqui de alunos que tiraram notas máximas na discursiva ou próximas dessa nota, muito próximo dessa nota máxima. Inclusive, os primeiros colocados desses concursos, nós temos alguns alunos do método MIL e da redação Sebrasp do Zero ali, tá bom? No passado, a redação Sebrasp do Zero era um curso que estava dentro do método MIL. Mas nós resolvemos, então, separar esses cursos para direcionar melhor aí o aluno, para ele não precisar consumir conteúdo que ele não precisa para a prova dele, tá? Então, essa é uma questão bem importante para que você saiba disso. Aí você vai me perguntar assim, mas Carla, qual é, então, a fórmula de sucesso do método MIL? Qual é a fórmula de sucesso do Sebrasp do Zero, tá? E eu digo para você que é muito amor pelo conhecimento, porque eu vou muito atrás do que a banca quer para os meus alunos. Qual é o perfil da banca? Na verdade, todo aluno deveria fazer isso. Estudar o perfil da banca, fazer as redações das edições anteriores, entender como funciona. Mas a gente sabe que muitas vezes o aluno tem muita pressa, tem pouco tempo, tanto no seu dia quanto tempo para estudar até o dia da prova, e é por isso que nós estamos aqui, tá? Para analisar com muita atenção aqueles pontos-chave que são bem característicos da banca, o que faz, inclusive, com que a gente acerte muitos temas de redação, como foi que aconteceu no DEPEN, tá? Recentemente, eu conversei com um grupo de alunos e eles falaram, Carla,
Eles estudam em vários, normalmente o aluno concurseiro, ele estuda em vários concursos, né? Em vários cursinhos, assim, né? Assiste uma aula aqui, outra aula lá. E eles falam, Carla, você foi a única professora do Brasil que acertou o tema do DPEM em cheio. E a minha sorte é que eu assisti a sua revisão. Então, assim, dentro do nosso curso, a gente faz revisões de véspera com alguns temas prováveis. Mas o preparo do aluno não é feito por temas prováveis, mas sim por eixos temáticos. E é esse o nosso segredo, o segredo de tanta assertividade e de tantas notas altas. E eu vou dizer uma coisa para você, eu confesso para você, aqui como professora, que fazer educação no Brasil é realmente muito difícil, porque a gente paga um preço muito alto. Só para você ter uma ideia, tá? Já trabalhei muitos anos, já trabalhei 18 anos em escolas, muitas delas sempre foram muito receptivas em trabalhar com a multidisciplinaridade, que é algo que hoje o concurseiro é exigido dele para fazer as redações, ter conhecimento multidisciplinar. Então, ele precisa ter conhecimento de atualidades, de conhecimentos gerais, de português. E algumas poucas escolas abraçavam essa ideia, até porque tem que pagar mais para o professor fazer aquelas aulas especiais, onde tem o professor de português, onde tem o professor de geografia, o professor de história, de ciências sociais, né, de sociologia, filosofia. Mas nas escolas na qual eu consegui desenvolver esse projeto, sempre deu muito certo. E hoje eu desenvolvo esse trabalho no meio online. Então eu fazia isso no meio físico, e com o advento, né, com o advento não, porque hoje, né, no advento da internet eu era criança ainda, mas, né, gente? Mas com a popularização da internet hoje, os cursos online estão aí possíveis para todo mundo, e eu consigo, então, atender pessoas do Brasil inteiro naquele modelo que eu fazia lá no passado, hoje adequado ao universo dos concursos. Lá no meu passado, eu trabalhava com um cursinho pré-vestibular, com o Enem, e agora já faz 10 anos que eu trabalho com concurso público, então eu adequei peguei toda aquela minha bagagem do passado e trouxe aqui. Então, não é nem, às vezes fala, a Carla tem sorte de acertar os temas. Não, não é sorte. É muito tempo de estudo, é muito tempo de prática, de análise, e isso faz com que a gente acabe acertando muitos temas. Bom? Bom, para ensinar, por exemplo, uma escrita que eu falo que é libertadora, ou seja, eu liberto os meus alunos daqueles esquemas prontos, aquele esqueleto, aquele mais do mesmo. Tá? Eu sempre aposto em aulas que vocês podem conferir aí no YouTube, né? É só buscar lá no YouTube pelo meu nome, Carla Kurs, e você então encontra as aulas que enriquecem o repertório sociocultural. É por isso que nós temos o Carla Flix dentro do curso, tá? É por isso que porque a gente não só fica, se aparecer esse tema aqui, você escreve isso, 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 isso. Não, a gente de maneira leve, a gente analisa filmes, analisa obras literárias, e isso é uma das nossas estratégias aqui dentro do nosso curso, e isso existe tanto dentro do Método 1000 quanto do Sebrasp do Zero, para estimular o desenvolvimento de um pensamento crítico, que é necessário para você fazer as discursivas. Então, a gente vê todas as artes a partir de uma redação. A gente estuda pintura, escultura, arquitetura, música, literatura, cinema, teatro. Tá? Inclusive, eu trago aos meus alunos a necessidade de enxergar, né? Por exemplo, o arcadismo como uma estratégia política, ou as cartas chilenas como uma denúncia, ou o romantismo como um projeto claro de alienação. Eu sei que pode estar parecendo difícil para você, mas isso é bastante simples, claro, para os alunos dentro do curso. Tá? Então, quem assiste uma aula, né, normalmente não esquece. É muito. Se você já assistiu uma aula de redação comigo, dentro do Método 1000, dentro do Sebrasp do Zero, você não vai esquecer. Por quê? Porque nós temos momentos mais divertidos, a aula é rica em referências, para que eu possa te inspirar a buscar conteúdos que vão além daquela fórmula de texto pronto ou da frase do filósofo que todos decoram. Não. Né? A gente busca alternativas que deixam, então, esse conteúdo mais leve. Então, por isso, é necessária a criatividade. Claro que
a busca sempre para inspirar os meus alunos, motivá-los a buscar coisas diferentes, se aprofundar nos elementos, para fazer com que os alunos entendam que enquanto ele está assistindo um filme, ele também está ganhando repertório, ou seja, ele não está perdendo tempo. Né? Ele está ganhando repertório, esses são alguns dos segredos. Então, por exemplo, quando eu olho um quadro e penso, como é a forma que eu posso usar esse quadro, né? Ou seja, aqui, ó, por exemplo, que você vê aqui no meu escritório, como se isso que já apareceu, essa imagem já apareceu várias vezes em provas de concursos. Então você olha isso aqui e como que eu posso usar esse quadro na minha redação? Tá? Então essa é uma questão importante. Então é como se a criatividade tem que inspirar os alunos a olhar o mundo de uma forma diferente e mais crítica. Tá? Aí você fala assim, mas Carla, é sério? Tem uma fórmula, um texto pronto que eu decore e coloque lá no dia do meu concurso? Bom, olha só. Eu identifico um vício na maneira como se enxerga a redação. Existe um vício dos concurseiros ainda. Vai passar, eu tenho certeza que eu vou conseguir mudar o seu pensamento, tá? Porque a maioria dos alunos que chegam para fazer concurso chegam com muitas dificuldades em redação. Talvez esse, inclusive, seja o seu caso, né? Chega com muita dificuldade e a maioria desses alunos carecem de uma visão mais ampla do mundo, perdendo muito tempo se preocupando em decorar estatística, frase de filósofo e outros dados. Tá? Então, por exemplo, uma vez eu estava atendendo um aluno nos nossos encontros no Google Meeting, enfim. E aí apareceu um aluno aflito porque ele não sabia nenhum filósofo sobre um tema tal. Eu falei, gente, quem disse para você que você tem que citar um filósofo? E aí eu comecei a cantar uma música para ele. Falei, você conhece essa música? Então, que tal começar a sua redação com essa música? Então, esse é um exemplo que reflete para você que mais importante do que encaixar citações ou referências externas, é preciso, antes de tudo, tá, defender um ponto de vista dentro, por exemplo, daquelas redações da dissertativa argumentativa, argumentar uma tese e trazer aquele conhecimento que você alcançou ao longo da sua vida para dentro do seu texto. Tá? Então, eu digo para você com toda certeza, porque eu convivo, inclusive, com corretores de redação, né, de concursos, desse concurso que você está se preparando, tá? Inclusive, um deles faz parte do nosso curso, ele é corretor das nossas redações, ele corrige juntamente comigo as redações dos nossos alunos, e tanto eu quanto ele e os outros corretores que eu conheço dizem que a época dos modelos prontos de redação já acabou. Tá? E eu sei que você pode estar pensando que eu tô louca, só que a minha luta é justamente mostrar para os alunos texto pronto pode até funcionar, mas ele te engessa, não permite a sua reflexão e você, com isso, você corre sérios riscos de chegar diante de um tema e não conseguir desenvolver, porque aquele tema não se encaixa no modelo pronto. Tá? E eu costumo usar um exemplo, inclusive já usei esse exemplo em outros momentos de aula aqui, talvez você já tenha até ouvido, que é, por exemplo, digamos que você esteja lá na sua prova, no dia da sua prova, e o tema do lixo, o tema da redação seja lixo nos oceanos, né? Beleza. Aí você fala assim, eu treinei esse tema, né? Aí você vai lá, ou mesmo se você estiver treinando em casa, vai lá, procura, né? Quem é que joga lixo no oceano? Daí você vai lá, escreve, né? Dados sobre quantas toneladas de lixo são jogadas anualmente no oceano. Você buscou lá enquanto você estava estudando em casa, né? Ou filósofos que falam sobre... Enfim. Beleza, você treinou isso em casa, tá? Você treinou isso, fez um modelo pronto para falar sobre lixo no oceano. Beleza. Aí chegou lá no dia da sua prova, você vai confiante. Não, eu sei falar sobre lixo no oceano, porque eu treinei esse tema. Aí chega lá e aparece o quê? Lixo nos rios. Hã? Aí o aluno que aprendeu a escrever aquele modelo já sabe, só por temas específicos. Ele fala, meu Deus, eu treinei lixo nos oceanos e caiu lixo nos rios, danou tudo, não sei escrever.
Imagina se aparecer lixo eletrônico. Aí o cara pega lá, fecha o caderno, vai embora e fala assim, olha, desisto de redação. É por isso que muita gente não gosta de estudar redação, né? Porque ele acaba sofrendo com a redação, porque ele não consegue decorar e não vai conseguir decorar e não vai conseguir fazer todos os temas. Esquece isso, tá? Então, dentro do nosso curso, o meu método é apresentar ferramentas de repertório dividido por eixos temáticos, tá? Então, assim, ao longo do curso, você tem 10 eixos temáticos. Então, nós trabalhamos política, economia, sociedade, meio ambiente, cultura, trabalho, enfim, educação, né? Então, nós trabalhamos todos esses 10 eixos temáticos. É óbvio, tá? Que a gente trabalha com muito repertório, mas não existe repertório sem técnica. Então, por isso que nós dividimos o método 1000 do Sebrasp do zero. A técnica de escrita para o Sebrasp é diferente das demais bancas. Então, antes de entrar sempre no repertório, a gente dá aí nome às partes do texto, treina assim aquela estrutura que precisa ser apresentada, mas tudo sem limitar, sem se permitir ficar engessado. Eu não quero que os meus alunos fiquem engessados. Tá? Então, assim, eu quero que os alunos coloquem os conteúdos no texto à medida que eles pensem e que vão costurando as ideias. Tá? Então, eu procuro trazer teóricos, autores que vão além daqueles mais decorados. Então, por exemplo, a gente já trabalhou muito tempo com Bauman, né? Mas ele já ficou, né? Vamos dizer assim, batido. Né? O Bauman, nós corretores de redação, a gente olha e fala assim, mais um que ter um filósofo na manga, né? E um sociólogo. E dá certo. Não é que você vai perder nota por usar Bauman. Claro que não, tá? Mas quando a gente lê uma redação, quando aparece uma redação diferente, os olhos saltam. E a tendência, porque você tem que lembrar que o examinador da sua redação é uma pessoa. E a tendência ela é ser surpreendida. E nós, seres humanos, quando somos surpreendidos, a gente tende a se animar. Então, a tendência de você receber uma nota mais alta não é que se você usar o Bauman, vai perder nota. Não, seu texto pode, inclusive, tirar nota máxima usando o Bauman. Mas a possibilidade da sua redação saltar aos olhos do examinador se você usar algum autor diferente, então, esses autores que nós trabalhamos dentro do nosso curso, que a gente trabalha dentro do Café Filosófico, a chance é bem maior, tá? Inclusive, tem uma galera, gente, maravilhosa aqui no Brasil, nesse momento, tá? Que tem trabalhado vários aspectos que podem ser cobrados na redação e que a gente treina dentro dos nossos eixos temáticos, tá? Então, isso é bem interessante. E sobre a utilização das cada vez mais comuns referências da cultura pop na redação, é muito legal, né? A gente trabalhar com a questão da cultura pop, mas tem gente usando de maneira errada e acaba fugindo do tema por usar repertório que não combina com o tema de redação, né? Eu até brinquei em 2021 que usar round six, né, na redação, e aí eu falei, olha, vamos fazer uma abordagem diferente. Vamos falar, por exemplo, de Parasita, o Poço, o Round Six, né? A gente poderia escrever que a gente percebe que nos últimos anos, né, as plataformas de streaming, como a Netflix, por exemplo, têm neutralizado o processo de violência como um palco para uma crítica à sociedade atual. Né? A violência está comum. Então, e isso você vê nesses 3 filmes. Né? O Parasita, que foi ganhador de Oscar, Poço, Round Six, que gerou aí um super debate. Ai, meu Deus do céu, essa violência, né? Tá? Então, assim, vai além do repertório da série em si, mas pensar no todo. Como é que os streamings estão lançando os filmes? Então, ao entender que na mesma proporção que acontece no cinema mundial, isso também acontece aqui no Brasil, essa violência, a gente consegue perceber que a sociedade ainda não entende esse processo. Porque, por exemplo, o filme brasileiro, que é o Bacurau, não teve a mesma popularidade. Entendeu?
Então, nós tivemos aí que mostram um processo de violência, mas que não teve a mesma popularidade. Certo? Entendido? Então, essa é aí a explicação de como funcionam os cursos de redação, para que você possa aí se inspirar, trabalhar redação e que você possa, inclusive, fazer redações nos mais variados concursos, com as mais variadas bancas, sem precisar ficar tão fechado, tão engessado por temas como a maioria aí dos cursos vendem para você essa ideia. Aí você vai decorar vários temas. Uma vez eu abri um curso de redação, e tinha assim, 1.200 temas para você treinar. Eu falei assim, qual que é o aluno de concurso que vai treinar 1.200 temas? Né? Então vamos ser realistas, vamos entrar na realidade do aluno, que dá muito mais certo. Beleza, gente? Bom, espero que você tenha gostado. Espero você dentro do meu curso. Abre lá, www.carlacurso.com.br e acesse lá. Você tem vários planos de assinatura. E vai ser muito legal ter você comigo em todas as nossas aulas. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!